O assunto por aqui agora é a pecuária. Vamos falar um pouco a respeito de carne bovina, de boi e também o início da segunda quinzena. Como é que ela pesa no mês de junho, um mês que tem muitas festividades, principalmente junina, e tem agora a volta, de certo modo, da questão da cota da China. E a gente começa falando sobre este tema com o nosso convidado Alcides Torres, que participa dessa edição ao vivo pela internet. Alcides, obrigado pela sua participação mais uma vez. E temos agora um início de segunda quinzena, e existe uma situação sazonal de terem menos dinheiro. Se tem menos dinheiro, a população, você acaba tendo um gasto doméstico talvez menor em relação a carnes, mas tem muita festividade e tem esse peso da volta de se falar de cota da China. O que hoje é de especulação, o que hoje é realmente fato, quando a gente fala de cota chinesa e influência no mercado do boi. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. Bom, é isso aí, né? O mercado tem vindo bem, né? O pior lá de preço passou durante o mês de maio, né? E agora a gente teve esses primeiros 15 dias com um mercado comprador e uma oferta ajustada ao apetite dos compradores, dos frigoríficos. Tá? Então, o mercado veio bem. O que assombra o mercado é justamente o preenchimento da cota para a China, que a gente está às vésperas desse preenchimento, mas ainda assim, nesses primeiros 9 dias úteis de junho, primeira quinzena, a gente teve recorde de exportação e teve um aumento no preço da carne exportada em torno de 20%. Então, Fabiano, hoje o mercado ainda é bastante favorável comparado ao mesmo período do ano passado. A questão do hoje, né? Quando a gente coloca o cenário, a gente teve nesta segunda a Secretaria de Comércio Exterior trazendo a parcial, mostra ali elevação para volume, elevação no preço da tonelada exportada, né, no faturamento diário também, é um fator que mostra que a indústria tem tido uma receita muito melhor. Como é que essa receita melhor da indústria ela tem influenciado, né, tem fluído dentro da cadeia produtiva como um todo, Alcides? Isso tem parado na indústria, tem, de certo modo, também alcançado o pecuarista e outros elos dessa cadeia produtiva? Olha, normalmente o que se ganha com a exportação não é repassado integralmente para a produção, tá? Isso fica com os frigoríficos. Mas, de qualquer forma, a gente teve um ágio, vamos considerar a Praça de São Paulo, que é um ágio considerado normal, que é de 5 a 6 reais por arroba, e a gente tem, em algumas regiões do país, ágios de 10, 15 reais por arroba, tá? Considerando isso, está tendo um repasse através do boi China. Preenchendo a cota, talvez a gente tenha aí uma barrigada do mercado e, por outro lado, a gente pode a gente ter bois mais pesados, bois mais velhos também indo para abate. Então, a gente tem aí uma modificação, tá? Mas, ô Fabiano, nós fizemos um estudo aqui na Scott Consultoria. Quanto maior a exportação, maior a disponibilidade interna de carne. Porque a gente não exporta o bovino inteiro, a gente exporta cortes, não é? Então, vamos dizer assim, o consumo interno de carne bovina melhorou com o desempenho da exportação. Pode ser coincidência, mas foi isso que aconteceu. Alcides, indo nessa linha da pesquisa que vocês fizeram, quando a gente olha para a precificação da carne no mercado doméstico e pensando em exportação, por exportar e exportar cortes, né, e esses cortes eles ganham um preço melhor no mercado internacional. Isso não acaba trazendo também uma viabilidade econômica melhor para a indústria, para o pecuarista e também para outros elos envolvidos? Com certeza, né? Frigorífico exporta em dólares, dólar é 5 para 1, falando grosseiramente, então ele fica mais robusto financeiramente no mercado interno. Tá? Com relação à
a nós, pobres mortais, a gente vai lá no supermercado, por no açougue, o que nós percebemos é que está tendo consumo de carne. É claro que agora, na segunda quinzena, como você bem chamou a atenção, o consumo dá uma barrigada, né? Mas você tem Copa do Mundo, você tem festa junina, você tem eleição, você tem um monte de coisas que estimulam o consumo, mas a gente percebe que está tendo consumo de carne em função justamente do preço. Enquanto o quilo de carne de frango e quilo de carne de suíno tem caído, o quilo da carne de bovino tem subido. E só sobe quando tem procura, quando tem consumo. Tá? A gente conversa com vários gerentes de perecíveis dos supermercados e essa é a sensação deles. Para que eu vou abaixar o preço se está tendo consumo? Então, o preço da carne bovina está estilingado. Tá? Do varejo, então, de carne bovina também, já que você tem procura, né, a demanda está grande, acaba mantendo o preço, Alcides? Enquanto tiver demanda por carne bovina, o preço não cai. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ao longo desse ano, desses primeiros 5, 6 meses, o consumo de carne bovina esteve forte. Tá? E, claro, sempre respeitando o período de fim de mês, etc., quando o consumo cai. Alcides, agora falando do terceiro trimestre, quando a gente olha para aquelas posições, a gente já deve ter conversado sobre isso, as posições negociadas na B3, a gente vê um terceiro trimestre bastante nervoso sobre o ponto de vista de precificação de arroba. E quando a gente olha para o campo, para a disponibilidade de animais, e com um cenário agora também que em alguns estados com maior condição, uma mantença em pastagem, por exemplo, desses animais, a gente enxerga uma oferta que não é grande, não será grande nesse terceiro trimestre. Por outro lado, se tem a questão da China, se tem a questão climática sazonal que pesa e o preço na B3 mostrando um futuro que não é dos melhores no terceiro trimestre. O que a gente pode esperar de fato no terceiro trimestre de 2026? Preço vai cair? Pode faltar boi? Afinal de contas, o que acontece, Alcides? O Fabiano, a oferta será menor. Tá? Por quê? Porque o que nós temos assistido é uma retenção de fêmeas para a produção de bezerros. E quando eu retenho fêmeas, isso é investimento, não é? Eu estou dentro do meu capital, dentro do meu ambiente, eu estou investindo no meu rebanho para aproveitar esse momento bom dos bovinos de reposição, que deve continuar ao longo desse ano, o ano que vem e lá também em 2028. Tá? Quando a gente fala em pecuária, a gente sempre tem que falar de uma maneira mais vagarosa, né, sobre as ações que a gente faz. Agora, como eu estava te falando, o que assombra é o que o mercado vai fazer quando a cota da China preencher. E a gente tem essa bronca também da União Europeia, que suspendeu a exportação para aquele bloco econômico. Tá? Então, a gente tem aí 400, 500 mil toneladas de carne, que, embora a produção caia, a gente ainda vai ter que se virar para pôr isso em outros mercados. E, Fabiano, o mercado vive de especulação, não é? Então, a B3 estava imaginando a queda da cotação em função da cota chinesa, mas agora a gente tem que ver como é que o mercado se comporta, não é? Porque, da mesma forma que os compradores estão se preparando, os pecuaristas também. Então, eles também estão premeditando o break, né? O nome de uma banda de chori que tinha aí, premeditando o break. Eles também estão premeditando o break e também diminuindo a oferta, esperando esse contragolpe.